Foi a primeira fala, a primeira manifestação pública de voz própria de Lula a respeito da mega operação. Ele disse que foi uma matança, ele disse isso numa entrevista coletiva à imprensa estrangeira e pediu que a Polícia Federal também investigue o episódio. A reportagem é já apresentada à nossa repórter Luciana Amaral, de Brasília. Confira. Pela primeira vez, o presidente Lula criticou a ação policial no Rio da semana passada, que resultou na morte de 121 pessoas. Ele chamou a operação de matança e de desastrosa. A decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. O presidente também reforçou a vontade de que peritos da Polícia Federal acompanhem as investigações. As falas acirraram os ânimos da oposição. Na avaliação do grupo, Lula deveria ter se concentrado em manifestar solidariedade às famílias dos 4 policiais mortos e não criticado a operação da qual a PF não participou. O Planalto não quer perder espaço para a oposição no discurso do combate à criminalidade. Aliados de Lula no Congresso avaliam ser preciso mostrar para a população que o governo declarou guerra ao narcotráfico, mas que isso será feito por meio de ações de inteligência, em coordenação com os estados. Governistas conseguiram adiar a análise do projeto que equipara organizações criminosas a organizações terroristas. O receio é de que o texto abra brechas para interferência estrangeira, mas o assunto está previsto para voltar à pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta quarta. Nesta terça, o Senado instalou uma CPI para investigar e combater o crime organizado. O colegiado vai ser presidido pelo petista Fabiano Contarato, que derrotou Hamilton Mourão por apenas 1 voto de diferença. A vitória apertada trouxe alívio ao Planalto, que temia que a comissão gerasse ainda mais desgaste ao governo. Em entrevista à CNN, Contarato afirmou que a discussão sobre segurança pública deve ser blindada de discussões ideológicas. Eu sempre pergunto assim, essa operação ela foi exitosa? Se você tem vários policiais que estão no hospital e se você não restabeleceu a pacificação social, o domínio daquela cidade para a população, esse resultado foi positivo? Então é isso que tem que ser respondido. Alessandro, você tem vindo a público, sobretudo hoje, né, manifestando a ideia de que a CPI, na verdade, nas suas declarações, eu leio o seguinte: ela não vai tanto investigar, ela vai fugir do debate político partidário e criar um consenso. Isso é uma utopia hoje, política no Brasil. Veja, William, depende muito do tema, né? Eu vou dar exemplos concretos, né? Aqui no Senado a gente aprovou, há coisa de 15 dias, um pacote de endurecimento penal contra o crime violento. Para a construção desse texto, trabalharam Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, Fabiano Contarato, que é do PT do Espírito Santo, e eu, que sou do MDB de Sergipe. E o texto passou com larga margem, ou unanimidade, não me recordo. Há um pouquinho mais atrás, coisa de 30 dias, a gente conseguiu aprovar também, com larga margem, unanimidade da CCJ, o texto que endurece o tratamento com relação a adolescentes infratores, que sempre foi um tema tabu, né? Mexer na questão do adolescente que comete atos infracionais, ou seja, crimes dos menores de idade. Então é possível sim construir consenso quando você coloca a gente séria na mesa e você faz o tratamento técnico da questão, né? Acho que tem espaço para isso sim, óbvio. Tem um momento que vai ter debate político, vai ter gente que quer ser candidata para o executivo e que vai tentar usar aquele espaço. Isso é normal, isso é da democracia. Mas se a mesa, Fabiano, que é presidente, o Hamilton Mourão, nosso vice, e eu como relator, conseguir conduzir o eixo da apuração para o lado técnico, eu tenho absoluta certeza que muito rapidamente os colegas vão assentar entendimento numa série de temas. E é muito importante isso porque nós somos os tomadores de decisão. Quem escolhe para onde vai o orçamento é a política. Eu sou técnico de segurança, passei minha vida na segurança. Entrei para a política justamente por compreender que as questões mais graves exigem decisão política. O técnico tem limite sempre. O político é quem vai dizer se tem orçamento, não tem orçamento, se é prioridade, não é prioridade.
E eu tenho absoluta certeza que ao final da CPI, toda a sociedade brasileira e todo o colegiado de tomadores de decisão, no executivo, no legislativo, estará plenamente informado daquilo que funciona e daquilo que não funciona, aquilo que é gargalo histórico na segurança pública e aquilo que a gente pode fomentar e estimular. Então, acho que sim, tem um espaço. Óbvio, não é uma coisa simples, mas é absolutamente factível, tenho certeza. Sandro, eu vou fazer mais uma pergunta antes de passar a palavra às minhas duas colegas. Jussara, agora boa noite, ela está agora, solucionou o problema técnico, está conosco também na roda. Todo o cálculo na discussão de segurança pública é exclusivamente aqui político-eleitoral, Alessandro. Você é político experiente, você sabe disso. Não há nada que seja dito ou feito que não tenha como objetivo ganhar um benefício político-eleitoral. O presidente Lula ajudou ou atrapalhou hoje o seu trabalho? O presidente Lula se manifestou alinhado com aquilo que a esquerda tradicionalmente faz. Nós sabemos perfeitamente que a direita sempre tem uma preocupação maior, uma atenção maior com segurança pública, enquanto a esquerda se concentra mais em questões de redução de desigualdade. E, infelizmente, eu acho que foi muito infeliz o presidente da República ao criminalizar a ação dos policiais sem nenhuma informação que dê base para isso. Até o momento, não tem nenhum dado que aponte para uma ilegalidade. Foi uma ação extremamente violenta, de confronto numa área muito difícil. Todos os envolvidos na operação seguramente sabiam que o resultado seria nessa linha, porque foi uma escolha de uma ação de confronto. O que falta como informação é que o governo do Rio de Janeiro e os técnicos das secretarias nos informem qual é o passo seguinte, porque o confronto em si não pode ser o objetivo da ação. Você tem que ter alguma coisa depois. Você queria interromper um fluxo, você queria reduzir o poderio por conta dos confrontos constantes entre facções que causam vítimas inocentes. Tinham matado uma senhora de idade, acho que dias antes, numa invasão, numa luta entre as duas facções, Terceiro Comando Puro e Comando Vermelho. O que eles queriam fazer ali? E essa pergunta técnica faz sentido. Agora, criminalizar antecipadamente a polícia é tão equivocado quanto assinalar que qualquer um que está lá na comunidade é criminoso. Então, acho que o presidente Lula foi muito mal na sua fala, mas é, infelizmente, uma fala compatível com a visão tradicional da esquerda sobre o tema. Luciana. Boa noite, William. Boa noite, senador. Mais uma vez, obrigada pela presença do senhor aqui. O senhor tem dito que o relatório vai se focar em fazer diagnósticos da situação do crime organizado aqui no Brasil e apontar as políticas públicas que mais podem ajudar a resolver esse problema. Agora, em tese, isso já é feito, a princípio, pelas autoridades competentes. Ainda assim, a situação do Brasil está do jeito que está. Como que a CPI vai buscar se diferenciar do trabalho que já foi feito até o momento, do panorama que já foi traçado até o momento, para realmente entregar um resultado efetivo? Esse trabalho técnico que é feito pelas forças de segurança, pelos estudiosos, ele normalmente não rompe essa bolha. Ele não chega em quem vai tomar a decisão. E aí, presidente, ministros, governadores, secretários tomam decisões baseadas, como o William falou, na lógica eleitoral ou baseados em achismos. A gente tem que fazer romper essa bolha. Então, tem que se fazer um esforço muito grande de construção de consensos técnicos. Cada um vai ter sua visão ideológica, mais pró um uso agressivo da força, mais em defesa de direitos humanos, tanto faz. Mas mesmo nessa linha, você tem uma série de consensos, olhando o que funciona dentro do Brasil e fora. Nós precisamos garantir que o cidadão, depois de preso e encarcerado, seja devidamente isolado. Ele não pode ter no presídio um escritório do crime, ele não pode ter no presídio um celeiro para mão de obra barata. E por que acontece isso historicamente no Brasil? Porque você não tem seriedade no investimento no sistema prisional. O sistema prisional é um dos eixos do nosso trabalho. Muita gente perguntando, vocês vão querer ouvir bandido? Se depender do meu voto e da minha vontade, não. Mas eu quero ouvir quem toma conta do bandido, para que ele me diga por que ele consegue se comunicar e continuar controlando uma cadeia de crime de dentro do presídio. Durante essa ação, que teve 2.500 homens nas ruas da polícia, e gerou 121, 122 óbitos, 4 policiais mortos, mais de 15 feridos, simultaneamente, de dentro do presídio,
os comandantes da facção lideravam ordens de retaliação pelas ruas do Rio de Janeiro. Essas falhas têm que ser apontadas e a força que uma CPI tem, a visibilidade que ela tem, vai permitir aclarar. Vai fazer com que o cidadão faça uma reflexão que deveria ser simples, mas não é natural para ele. De que a droga não brota no morro, que a arma não brota no morro. Se essa droga sobe e desce o dia inteiro, ela não anda pela mata com dificuldade, pelo contrário. Então você tem corrupção, você tem conivência, você tem todo um círculo de coisas erradas, históricas no Brasil, que a gente tem condições de desnudar. E com todo mundo consciente, aí a tomada de decisão, ela passa a ser mais justa. O cidadão que está numa tomada de decisão, que é governador, que é presidente da República, que é ministro, e que vê esse cenário tecnicamente demonstrado, publicamente demonstrado, e mesmo assim não faz o investimento necessário, ele vai ser ejetado das urnas. Ele vai ter uma resposta da sociedade. Mas se, pelo contrário, ele alinha o seu caminhar com aquilo que tecnicamente é necessário para o Brasil, eu tenho certeza que terá reconhecimento também do eleitorado. Então, a gente está usando essa questão, que é sempre política e tem um componente eleitoral, em benefício do Brasil, e não contra o Brasil, como tradicionalmente se faz. Vai dar certo? Não posso, não tenho bola de cristal, não posso garantir com certeza. Mas tenho muita convicção de que é viável e tem muita gente que vai se engajar nesse trabalho comigo. Jussara. Senador, 87% da população, segundo a pesquisa Quest, dizem que, a população do Rio de Janeiro, dizem que já vive uma guerra o Rio de Janeiro. Qual a sua avaliação sobre essa percepção da população, que, segundo as pesquisas, a Datafolha também aponta isso, deu um amplo apoio a essa mega operação do governo Cláudio Castro? E só para complementar, porque já que a população acha que vive uma guerra, qual a sua opinião sobre o uso de forças armadas na segurança pública? Você não tem uma guerra propriamente dita, né? Mas você tem um cenário de conflito urbano gravíssimo, já enraizado no Rio de Janeiro, fazendo parte da paisagem. As pessoas se acostumam, o ser humano tem essa característica, as pessoas se acostumam com coisas inadmissíveis. Não é razoável imaginar que você ter dezenas, centenas de homens circulando armados com armamento de guerra é uma coisa tolerável. Mas, infelizmente, ao longo de décadas, isso foi tolerado no Rio de Janeiro, isso foi permitido. Então, é muito natural que essa população, a população brasileira em geral, e mais ainda em lugares conflagrados como hoje é o Rio de Janeiro, você tenha um medo muito intenso. E esse medo é profundamente manipulável. Você tem como pegar essa população que está apavorada e apresentar para ela soluções mágicas, ou soluções que são flagrantemente ilegais e inconstitucionais. Eu não tenho como fazer, no Brasil, pena de morte executada em plena via pública. Não tem como, a nossa Constituição não permite. Eu não tenho como, no Brasil, defender uma linha de atuação do Estado, como se tem hoje em El Salvador, com encarceramento em massa, sem processo, com confrontos reiterados. Não cabe no nosso país. E é muito importante você ser leal, você ser correto com o cidadão, com o eleitor, para explicar para ele, olha, isso aqui não pode acontecer, isso aqui, essa mágica a gente não vai ter. Mas a gente pode fazer um monte de coisa que também resolve, porque nós temos estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, você tem o estado de São Paulo, que tem peculiaridades, mas todos eles com indicadores positivos de segurança pública há muito tempo. Você tem estados, aqui no Nordeste, meu Sergipe, por exemplo, que vem reduzindo drasticamente a criminalidade. O que eles fazem? É a água que é diferente? Claro que não é. Você tem política pública bem formulada, com continuidade e investimento. Não tem mágica, não tem segredo na segurança pública. Planejamento correto, continuidade na execução e investimento adequado. O estado do Rio de Janeiro, usando o exemplo do Rio de Janeiro, a última vez que eu vi os dados, era o 15º em investimento em inteligência. Como é que você pode ter no seu território uma das duas principais facções criminosas do Brasil e seu 15º em investimento em inteligência? Não faz sentido. Mas por que acontece isso? Porque é mais fácil usar a ação de confronto e jogar a culpa em alguém, no Supremo, no governo federal, no ex-governador, em qualquer um. Eu acho que o que a gente tenta fazer na CPI é tirar esse véu, mostrar a realidade para as pessoas. A realidade é feia, ela é grave, ela está aí, mas ela tem solução. Alessandro, o plano de trabalho que você apresentou como relator dessa CPI
e as declarações e a sua participação no debate público a respeito desse assunto indicam claramente que a sua intenção não é investigar e apontar culpados, mas é criar um consenso político. Um dos capítulos do seu plano de trabalho é intitulado Examinar onde deu certo. Você já sugeriu na sua recente resposta a Jussara que El Salvador, na sua visão, não é, mas o presidente de El Salvador é um ídolo para forças políticas de grande relevância aqui no Brasil. Por que não é? E qual é o seu modelo de onde deu certo? Nós temos na nossa Constituição uma série de garantias que são cláusulas pétreas, ou seja, elas não podem ser alteradas nem mesmo por emenda à Constituição. E o devido processo legal, a presunção de inocência, estão dentre essas garantias. O método adotado em El Salvador é um método de força bruta. E ele gera resultado. Eu não estou dizendo que ele não gerou um resultado. El Salvador enfrentava duas grandes facções de altíssima violência, altamente armadas, e que foram enfrentadas com força bruta. E isso gerou um resultado. Mas essa forma de atuação não é permitida no Brasil. Eu acho razoável que não seja, porque quando você comete erros, eu passei quase 20 anos na atividade diretamente, 17 anos diretamente na ponta. Quando você comete um erro na segurança pública, se você leva à prisão ou se você mata no confronto um inocente, isso joga por terra todo o sucesso que você tinha, se você pensa do ponto de vista humano e democrático. Então, por isso eu entendo que esta não é uma solução viável para o Brasil. Nosso país não é um pequeno país, nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes. Se você aplicar um percentual de encarceramento e o método de encarceramento do Bukele, nós teremos milhões e milhões de encarcerados, a um custo altíssimo. Então, não faz sentido buscar isso. Mas, por outro lado, como eu exemplifiquei, por que Santa Catarina tem indicadores historicamente baixos? Por que você tem, ao lado do Rio de Janeiro, São Paulo, com indicadores também positivos? Quando você vai olhar mais de perto, você percebe uma grande diferença na formação dos policiais e no investimento. Começa por aí. Também começa pelo fato de que as lideranças políticas nesses estados, em regra, colocaram como prioridade a segurança pública. Mas não precisamos falar só de governadores mais à direita. Você pega o exemplo do Rio Grande do Sul, por exemplo, Eduardo Leite, que é um cara de centro-direita, centro-esquerda, enfim, PSDB, agora no PSD. Ele vem recuperando os números do Rio Grande do Sul, que eram péssimos. Qual foi talvez o grande investimento de mudança de chave que ele fez lá? Ele mudou o sistema prisional do estado do Rio Grande do Sul, com investimentos muito altos. A governadora Raquel Lira, Pernambuco, um dos 3 estados mais violentos do Brasil, ela vem conquistando bons resultados mês a mês. Ela está fazendo contratações maciças de policiais. Ela está fazendo investimentos imensos em segurança pública. Como eu disse, a atividade de segurança pública ela é complexa, mas ela não tem segredo. O estado de Sergipe foi o 3º mais violento do Brasil, hoje é o mais seguro do Nordeste, 9º mais seguro do Brasil. Mas é o estado que mais investe em segurança per capita do Nordeste. Então, tudo tem mais ou menos uma lógica e uma informação que viabiliza uma ação concreta. E eu entendo, sim, que é possível formar um consenso em cima disso. Vai ter disputa de palanque, vai ter disputa de ideologia, gerar voto. Você dizer que seu adversário defende bandido enquanto você defende o cidadão de bem, claro que gera voto. Mas, no final do dia, resolve a vida das pessoas? Não resolve. E eu acho que o brasileiro já acordou para a necessidade de resolver os seus problemas e para a realidade de que discurso não resolve o problema de ninguém.